Fala pessoal, aqui sou eu novamente, Tiziano Gadelha, advogado especialista em propriedade intelectual, e venho bater esse papo aqui com vocês, juristas, sobre uma dúvida muito comum, que é qual a diferença entre marca e patente? Gente, essa dúvida ela é muito habitual, primeiramente porque os dois direitos, o direito sobre as marcas e o direito sobre as patentes, estão contemplados na mesma lei, Lei 9279 de 1996, certo? As patentes são todos aqueles inventos intelectuais que importam alguma tecnologia. Quando eu falo tecnologia, não estou falando de um robô extremamente sofisticado, inteligência artificial, etc. Não. Eu estou falando de algo que envolva um mínimo de uma engenharia inventiva, tá? Na marca, eu estou mais preocupado com o histórico do comércio, eu estou mais preocupado em ajudar o consumidor, em ajudar o usuário a identificar um produto ou um serviço e relembrá-lo de uma experiência anterior. Vou dar um exemplo prático. Patente. Quando você pega um relógio, digamos um relógio que não precisa de pilha, tá aqui, o meu relógiozinho simplesinho, ele precisa de pilha. Mas você tem um relógio aí que com a luz solar, ele não precisa de pilha. Então, esse dispositivo que gera energia para o relógio, ele é objeto de patente. Ele pode ser patenteável, tá? Para o ser patenteável, precisa preencher 3 pré-requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Novidade é um requisito que costuma acabar com o sonho do empreendedor quando o objeto que ele quer buscar proteger por patente não é novo. Vou dar um exemplo. Você diz, olha, mas eu tenho aqui uma bola de futebol que ela está sempre com a calibragem, não sei se fala calibragem, mas com a pressão, sei lá, correta. Ela nunca murcha, por exemplo. Tudo bem. E isso é novo no mundo inteiro? Aí a pessoa que inventou diz, eu só vi isso na Namíbia, certa vez e tal, mas assim, não é tão conhecido, então lá na Namíbia talvez já... Veja, se você é a profissional ou o profissional que vai atender a demanda desse cliente, a minha recomendação é deixe expressamente claro que o cliente, o contratante, te informou que aquilo ali era novo. Porque amanhã o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é quem julga essa matéria no Brasil, quem, na verdade, julga não no aspecto de litígios, mas sim no aspecto administrativo, tá? Que fique muito claro isso. Quem vai analisar esse processo para verificar se faz sentido ter uma patente, o INPI vai fazer uma pesquisa criteriosa. Os examinadores de patentes do INPI, que são especialistas na matéria, vão pesquisar em vários escritórios no mundo. Escritórios públicos, como esse que eu estou falando, são escritórios chamados escritórios nacionais. E aí descobriu que, sei lá, no escritório da Namíbia, teve lá aquele pedido de patente. Ou, para complicar ainda mais, nem sequer procurou no escritório da Namíbia, ou não encontrou, procurou até, mas não encontrou. Mas encontrou no Google que na Namíbia já era padrão usar a bola com esse dispositivo. Acabou com o requisito da novidade. Vamos lá, atividade inventiva. Tanto o exemplo da bola, vamos voltar para o do relógio? O relógio, para eu tirar a bateria, a necessidade de bateria do relógio, eu preciso conferir algum tipo de energia para ele funcionar, correto? Pronto. Eu preciso de uma atividade inventiva, eu preciso de uma atividade intelectual para isso. Gente, a diferença principal entre descoberta e invenção é o grau de envolvimento intelectual que tem. Por exemplo, se eu tenho um copo de vidro e o copo cai da minha mão, ele quebra. Se ele quebrou, eu terei cacos de vidros que podem furar, podem me ajudar como uma faca, por exemplo. Mas eu inventei aquela faca de vidro? Não, eu descobri. O copo caiu e quebrou. É uma consequência natural. A inovação, ela vem com um envolvimento intelectual para isso. A atividade inventiva é eu pegar um copo de vidro e perceber que aquele material
ele pode ser interessante para eu criar uma faca. Mas não é só eu derrubar o copo e pegar a faca. Não. Mas eu posso pensar, poxa, peraí. O vidro pode dar uma boa faca, mas tem um detalhe. Se na hora que eu for cortar ele quebrar, poxa, eu estou lidando com alimentos. Eu posso deixar. Então não dá. Não é legal eu ter uma faca de vidro. Se eu tiver uma faca de vidro, ela pode ser prejudicial. Tá? Então, para o relógio ou para a bola, como eu falei, a atividade inventiva ela vai ser essencial para eu ter a patente. Vamos lá. Já falamos, novidade e atividade inventiva. Aplicabilidade industrial. Gente, eu não posso ter algo que é cultural, que é folclórico. Por exemplo, uma obra de arte. Um quadro bonito, uma fotografia bonita. Ah, isso daqui é protegido por patente. Não, isso não é protegido por patente. Certo? Por quê? Porque o esforço intelectual de eu captar aquele momento, seja através de uma fotografia, seja através de uma pintura, seja através de uma escultura, de alguma intervenção artística, de uma dança, por exemplo, envolve uma expressão intelectual. Eu não consigo reproduzir isso de forma industrial, tá? Aí você entra, não, mas veja, já vi aquela história do Daniel Rembrandt, ou outros casos em que a inteligência artificial cria e tal. Tem um debate aí importante que a gente pode ter mais adiante. Mas para falar sobre a diferença de marcas e de patentes, isso não faz sentido. O que faz sentido é, preciso ter 3 pré-requisitos para ter patente. Novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Não é que eu precise levar para uma grande indústria produzir meu negócio, não. Mas eu preciso conseguir produzir aquilo em série. Se eu não conseguir isso, não faz sentido eu falar em patente. Tudo bem, pessoal? É isso. Sobre patente é isso. Sobre marcas, para a gente diferenciar um pouco, vamos pensar no seguinte. Se a gente vai a uma praça de alimentação de um shopping, metade das lojas já são franquias. Tá? Aí você pensa, poxa, eu fui na lanchonete tal, eu quero comer tal pizza, e no meu estado, por exemplo, tem aquela pizzaria que é muito boa, e eu vi aqui aquela mesma marca. Ah, eu suponho que a pizza seja semelhante, ou idêntica, que é o esperado. Mesmo preço, mesmo sabor, mesma qualidade, mesmo atendimento. Tudo bem. Se eu comer aquela pizza e ela custar metade do preço, ela vier com um tapuru e ela não tiver gosto, e o atendimento for uma pessoa lá que me maltrata, porque eu tirei uma dúvida lá. Vocês concordam que eu manchei a imagem da empresa do meu estado? Houve uma infração marcária. O consumidor foi iludido pela confusão das marcas. Por isso que é tão importante você demandar contra as empresas que tentam usar a marca sem proteção. Então, sem registro, não tem marca, certo? Outro exemplo. Eu, ao contrário, eu montei uma cafeteria, essa cafeteria deu super certo, escolhi um nome super legal, é bem diferente dos outros, e eu registrei essa marca. A partir daí, as pessoas quiseram levar minha cafeteria para outros estados. Se para outros estados a minha cafeteria ainda não existia, eles vão ter um licenciamento da minha marca. Seja através de licenciamento de uso de marca, seja através de franquia, seja através de outros modelos jurídicos. Mas as pessoas terão autorização para usar a minha marca, que eu estou dizendo que está registrada. Certo? Se não for assim, não tem o que fazer. Então, pessoal, a marca ela serve prioritariamente para ajudar o mercado a não se confundir. Pensem comigo no exemplo da pizzaria. Vamos pensar agora o inverso. Se eu fui lá, consumi aquela pizza e ela estava, não importa o preço, mas ela estava muito melhor do que a do meu estado. O atendimento foi superior, muito, muito superior. Quando eu provei aquilo, eu disse, nossa, melhorou muito. Poxa, ó, o meu nível agora de exigência está mais alto. O de satisfação também. Quando eu voltar para o meu estado, se eu for lá naquela pizzaria, comer e não achar tão boa, eu já vou dizer, caramba, a daquele outro estado lá que eu estava é muito melhor. Nunca mais eu volto a consumir nessa. Bom, esse é o intuito da marca. É ajudar o mercado consumidor a não cometer erros. A guardar as melhores lembranças. É isso. Sou Tiziano Gadelha.
advogado especialista em propriedade intelectual, mais um vídeo para o jurista. Valeu, até a próxima.